Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? O vídeo que eu vou passar para vocês aí logo em seguida, da minha fala, é um vídeo resumido, uma versão bem menor do vídeo que vocês já assistiram. Se vocês ainda não assistiram, pode assistir esse que vai rodar logo em seguida, e se vocês gostarem, vocês vão para a versão maior. A versão maior, ela fala muitos assuntos relacionados para as pessoas entenderem, tem que estar me acompanhando no canal. Então eu vou fazer uma versão mais resumida do estudo. Eu fiz alguns cortes, acrescentei mais imagens, ou seja, meu rosto vai aparecer menos e as imagens vão aparecer mais. Fica mais didático, né? Vou mudar a música de fundo e deixar ele mais compacto para o propósito do vídeo. Eu falei sobre a consciência de toda a criação de Deus. Consciência do sol, da lua, não falei das estrelas ainda, mas vou falar. A consciência das árvores, das plantas, dos animais e o homem, com a consciência da consciência, feito à imagem e semelhança de Deus, para tomar conta de todo esse jardim. Então, por que também eu esqueci de ler muitos textos, os textos que eu separei no papel, tem muitos textos que eu esqueci de ler. O estudo já estava ficando grande e muitos exemplos eu esqueci de dar, exemplos que deixariam o estudo maior. Então eu vou tentar sim, fazer uma versão mais resumida para você entender o propósito do vídeo, e eu vou continuar esse estudo. Eu vou ter que continuar ele para dar os acréscimos. Os acréscimos eu só vou poder fazer na continuação. Na continuação eu vou recapitular esse estudo e a versão maior, acrescentando detalhes, provando as coisas que eu falei de maneira resumida para quem já me segue. Então eu vou ler textos para vocês que já me seguem e já conhecem tudo, recapitular e ver que eu estava falando a verdade. E eu vou acrescentar a parte das estrelas, que é uma parte muito linda. Sobre a parte do Sol e da Lua, eu falei para vocês que o Sol e a Lua são duas testemunhas fiéis, que têm consciência e que obedecem a Deus de maneira consciente, e é claro, não com a mesma consciência dos animais, ou de árvores, ou dos homens, mas com a consciência própria deles. E que eles vão ser recompensados por isso. Tanto o Sol como a Lua serão recompensados. E falei também sobre a consciência dos animais, dei alguns exemplos, só que eu não li todos os textos, né? E eu falei que a Lua, o Sol e a Lua, junto com as estrelas, têm uma revelação muito grande nesses seres. Você já conhece algumas das revelações. Está falando do ministério das festas, na antiga aliança como sombra, na nova aliança como realidade. A Lua toma conta da antiga aliança. O Sol toma conta da nova. A Lua fala do corpo terrestre do homem e o Sol já fala de um corpo mais glorificado. Até mesmo entre as nações tem essa questão. E também fala de tempos determinados. O Sol e a Lua é o relógio celestial tanto do homem literal como muito mais do homem espiritual. O homem literal sempre teve o Sol e a Lua como seu relógio e as estrelas como seus guias nos mares. Mas na parte espiritual é muito mais bonito e eu vou trazer isso para vocês, ler os textos e fazer aquela transição dessa parte para as estrelas. E vou acrescentar a revelação das estrelas que está contida no livro de Enoque, mas fazendo um paralelo com tudo que nós já conhecemos das Escrituras. O estudo é muito lindo, te deixa com uma consciência muito plena de toda a criação de Deus, e isso é o conhecimento cétuplo, é rumo ao caminho para o conhecimento cétuplo, tá bom? Então usei alguns minutos aqui desse vídeo só para deixar esse exemplo para vocês entenderem, e vai ser bom eu fazer uma versão menor tanto desse vídeo como do outro. Se você assistir esse vídeo e gostar, segue o link no comentário fixo na descrição que você vai escutar o estudo maior e ele está muito bonito. Todos os comentários, eu não tive que apagar nenhum comentário. Geralmente eu apago o comentário de maus educados, de pessoas insensatas, mas esse eu não tive nenhum para apagar. O estudo foi tão bonito que até as pessoas que não concordam com o que eu falo foram confrontadas e não conseguiram comentar contra. É o que dá a entender, né? Então, dá uma lida nos comentários também do estudo maior que vocês vão gostar. Tá? Fiquem na paz então. Deus abençoe. Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Hoje vamos estudar sobre a criação de Deus. E é algo que não é muito difícil de se entender, mas é difícil de se explicar. E é lindo de se entender. Para falar sobre a criação de Deus envolve muitos assuntos. Só que eu quero falar sobre a consciência da consciência de toda a criação de Deus.
Para isso eu escolhi o Sol, a Lua, as estrelas e os animais, e dava para pôr dentro desse pacote aqui profecias. Só que para não ficar tudo muito confuso, eu vou deixar para falar nisso com mais propriedade mais para frente. Por enquanto vamos falar sobre o Sol, Lua, as estrelas. Eu vou continuar num próximo vídeo porque é uma coisa muito linda de se entender. Que maravilha é entender essas coisas. Então presta atenção nesse texto de Enoque. Eu vou usar bastante o livro de Enoque, mas em paralelo com as escrituras, com tudo que nós temos. E é o livro de Enoque que me abriu os olhos para enxergar com mais atenção essas coisas que eu vou falar para vocês. Presta atenção, vamos ler o capítulo 93, da versão que eu estou usando, Enoque 93, para pegar o verso 15, vamos ler o verso 11. Aqui Enoque está explicando aquela revelação das 10 semanas. Mas para não ficar muito grande, para dar início logo ao estudo, a partir do verso 11, presta atenção. Depois disso, na sexta semana, todos aqueles que existirem, nele serão escurecidos. Os corações de todos eles estarão esquecidos da sabedoria. E nele um homem se levantará e virá. E durante a sua conclusão, ou seja, a conclusão da sexta semana, a sabedoria de Deus é esquecida. A gente sabe que é o Filho de Deus que veio, morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus, e aqui está chegando perto do ano 70, certo? É isso que a profecia está nos revelando. E durante a sua conclusão, ele queimará a casa, o domínio com fogo. A casa do domínio com fogo, e toda a raça da raiz eleita será dispersa. Depois, na sétima semana, levantar-se-á uma raça rebelde. Inúmeros serão os seus atos, mas todos eles atos de perversidade. Pausa. Aqui, quando fala da sétima semana e dessa raça rebelde, aqui o Senhor está falando de toda a revolução industrial, trazendo a energia, a tecnologia e a inteligência artificial. Inúmeras serão as suas obras, olha para esse mundo, mas todas elas perversas, iníquas, contra a lei. Verso 15. No fim daquela semana, agora no nosso tempo, serão selecionados os justos, extraídos da planta eterna da justiça para receberem um esclarecimento cêtuplo sobre toda a criação. Nosso tempo agora, e para isso foi selecionado o livro de Enoque para refletir luz em todas as grandes revelações que estão na Bíblia, mas a gente não olha para ela. Deus sabe que muitos dos filhos de Deus, eles são atraídos pelo oculto. A Bíblia parece que é uma coisa que a gente já sabe, está meio enjoado, ainda mais as pregações, sabe, já sei como é que é. Aí vem um livro diferente, todo mundo abre os olhos. Todo mundo que quer ter os seus olhos abertos. Tem muitas pessoas que fecham os seus olhos, fecham o coração para o livro de Enoque. Mas não é isso que o livro no total está profetizando. Ele está profetizando que no fim ele seria achado pelos santos, isso é falado no início do livro, e somando tudo, né? Por exemplo, na metade do livro fala que a sabedoria veio e não encontrou lugar na terra, então ela voltou para o seu próprio lugar. Está falando de Cristo. Bate com Provérbios 8 e 9. E aqui está falando que no fim da semana, daquela semana, né, que seria no caso aqui a sétima, seriam selecionados homens justos, extraídos da planta da eterna justiça, ou seja, de Cristo, que é descendência de Abraão, como foi falado um pouco antes aqui na profecia que eu pulei. E esses receberiam o conhecimento 7 vezes mais. Conhecimento cétuplo, você pode entender 7 vezes mais, tem algumas traduções que até dá a entender isso de maneira melhor, ou conhecimento cétuplo no sentido de completo, porque o número 7 fala de algo perfeito e completo, na maioria dos textos, né? Sobre toda a criação de Deus. Verso 16. Depois haverá outra semana, a oitava, da retidão, para a qual será dada uma espada para executar julgamento e justiça sobre todos os opressores. Os pecadores serão entregues nas mãos dos justos, os quais durante a sua conclusão adquirirão habitações para a sua retidão. E a casa do grande rei será estabelecida para celebrações para sempre. Aqui está falando do templo de Ezequiel, que
A própria visão que antecede essa profecia explicou, como já falei nos vídeos anteriores, não ainda é a Nova Jerusalém. É o templo de Ezequiel que vai durar bastante tempo, depois ele vai ser guardado, desconstruído e guardado ao sul, para vir uma casa maior e que fica para todo sempre, como diz o livro de Enoque. Verso 18. Depois disso, na 9ª semana, o julgamento da retidão será revelado para o mundo. Passou 1000 anos, trono branco. Toda obra de maldade desaparecerá de toda a terra. O mundo será marcado para a destruição, e todos os homens estarão atentos ao caminho da integridade. E depois disso, no 7º dia da 10ª semana, olha só essa data, 7º dia da 10ª semana. Eu sei que aqui o dia é o 7º e a semana é a 10ª, mas 7 e 10 lembra dia da expiação. É um apontamento para os santos que estudam as festas. Mas aqui é depois do milênio, fazendo uma referência ao grande trono branco, que vai haver expiação ali. E depois disso, no 7º dia da 7ª semana, haverá um eterno julgamento, que será executado sobre as sentinelas. E um eterno céu espaçoso brotará no meio dos anjos. O antigo céu se apartará e passará, um novo céu aparecerá, e os poderes celestiais brilharão com esplendor para sempre. Depois, igualmente, haverá muitas semanas que existirão em extrema bondade e retidão. O pecado nem será nomeado lá para sempre e sempre. Aí, acabou as 10 semanas, o Senhor profetizou todos os milênios, o milênio, o trono branco e a eternidade, que está representada no 8º dia, depois da festa dos tabernáculos. Vamos somando as coisas. E o que é interessante, nós vamos ver sobre a consciência dessas criações de Deus. Porque a gente pensa que Deus criou muitas coisas, mas elas não têm consciência. Presta atenção nisso. Muitas das criações de Deus têm uma certa consciência. As árvores, as plantas, elas têm uma certa consciência. Animais têm consciência. O homem é a criatura mais elevada do Senhor, tem consciência da consciência. A criatura mais elevada é feita aqui na terra. Porque no céu nós vemos as grandes criações do Senhor, que até refletem uma realidade. São sombras que refletem uma realidade na criação do homem. Então vamos ler Enoque, capítulo 69, do 23 ao 37, para vocês entenderem o que eu quero falar. Diz assim: Estes são os segredos deste juramento, e por ele eles foram confirmados. Os céus estiveram em suspenso por ele antes que o mundo fosse feito para sempre, porque por ele a terra foi inundada no dilúvio, enquanto das partes escondidas dos montes as águas agitadas, as águas saíram desde a criação até o fim do mundo. Por este juramento o mar foi formado e a sua fundação. Durante o período desta fúria, ele estabeleceu areia contra ele. Está falando aqui durante o período da fúria dos mares, né? A areia foi estabelecida contra ele. É o que está no livro da lei revelado para a gente. E é falado também nos profetas. Verso 27. Durante o período desta fúria, ele estabeleceu areia contra ele, a qual continua imutável para sempre. E por este juramento o abismo foi feito forte, e não é removível de sua estação para sempre e sempre. Por este juramento o sol e a lua completam o seu progresso, nunca se desviando do comando que lhes foi dado para sempre e sempre. Por este juramento as estrelas completam o seu progresso. E quando seus nomes forem chamados, eles retornarão em resposta para sempre e sempre. Agora presta atenção no verso 34. Todos estes confessam e louvam diante do Senhor Deus. Todos estes o quê? Toda a criação de Deus, que Deus está falando que por juramento que Deus fez com eles, eles ficariam estabelecidos, mas eles também exerceriam as leis que lhes foram dadas. Aí a gente pensa que, como é que isso acontece na prática? Porque aqui diz que eles louvam a Deus. Como assim eles louvam a Deus? Eles têm consciência para fazerem isso? Ou é só uma metáfora, uma parábola? Não é. Vocês vão entender isso melhor. Presta atenção agora. Verso 39 e 40. Ele assentou-se sobre o trono de sua glória, e a parte principal desse julgamento foi designada a ele, o Filho do Homem.
Os pecadores perecerão e desaparecerão da face da terra, enquanto aqueles que seduziram serão amarrados com correntes para sempre. De acordo com seus... Na verdade era o 39 e o 43. Vamos ler o 43. Esta é a terceira parábola de Enoque, ou seja, são grandes instruções que se encontram dentro de parábolas. No livro de Enoque tem 3 grandes parábolas, são enormes. E essa daqui se encontra dentro da terceira. E Deus está revelando mistérios aqui. Aqui ele já começa a falar que Deus fez juramento com a sua criação e a sua criação entrou em compromisso com ele. Vamos ler mais um texto para vocês entenderem melhor. Enoque 41, a partir do verso 7. Eu vi as câmeras do sol e da lua, e de onde eles saem e para onde voltam, o seu retorno magnífico. E como um tem precedência sobre a outra, a sua rota admirável, e como não transgridem o seu curso, não aumentando nem diminuindo, e como guardam entre si a fidelidade e o juramento pelo qual se comprometeram. Primeiramente avança o sol e segue o seu curso obedecendo a ordem do Senhor Deus, e grande é o seu nome para sempre. Depois eu vi o caminho oculto e o caminho visível da lua, que naquelas paragens segue o seu curso tanto de dia como de noite, na presença do Senhor Deus. Eles se colocam um atrás do outro, agradecendo-o e louvando-o sem cessar. Para eles o seu agradecimento é o descanso. Pois o sol faz muitos giros, ou para a bênção ou para a maldição, e o caminho da lua é a luz para os justos, mas trevas para os pecadores. Em nome do Senhor, que separou a luz das trevas, dividiu os espíritos dos homens e fortaleceu os espíritos dos justos em nome da justiça. Nenhum anjo, nenhuma potestade poderia impedir isso, pois ele quem estabeleceu para eles todos um juiz, que o julgará na sua presença. Vocês perceberam o tanto de revelação que se encontra aqui nesse texto? Por exemplo, Deus está falando que o sol e a lua têm o seu caminho e eles louvam a Deus. E diz que o descanso deles é a gratidão, o agradecimento. Se o sol e a lua não têm consciência para isso, não tem nem como isso ser uma parábola, nem uma metáfora, nem nada, porque está falando diretamente dos seres, desses 2 seres iluminares, né? Que Deus criou, o sol e a lua. E por que aqui diz que para eles o agradecimento é o descanso? Quando Deus está falando muitas coisas a respeito do sol e da lua, tem ali um ponto que diz que eles nunca param, eles nunca cessam, eles nunca descansam. E aqui diz que o descanso deles é o agradecimento. Não é contradição, é concordância. Eles nunca param. O sol e a lua não vão parar nunca. Só em um momento que Deus vai ferir a terça parte do sol, a terça parte da lua, a terça parte das estrelas, para que eles não iluminem, entendeu? Essa ideia de ferir não é que Deus vai castigar por eles terem transgredido a lei de Deus. É em um outro sentido. E aqui diz que o descanso deles é o agradecimento. É como se agradecer e louvar a Deus fosse para eles o descanso. Mas como isso seria possível se eles não tivessem consciência? Eis a pergunta. Pois o sol faz muitos giros, ou para a bênção ou para a maldição. E o caminho da lua é luz para os justos, mas trevas para os pecadores. Por que essa frase? O que ela quer dizer? Em nome do Senhor, que separou a luz das trevas, dividiu os espíritos dos homens e fortaleceu os espíritos dos justos. Por que ao falar de separar a luz das trevas, fala de dividir o espírito dos homens e o espírito dos justos? Porque quando Deus criava lá, no início, eu já falei isso no canal, né? Só estou explicando esse texto. Quando Deus criava, ele separou a luz das trevas e chamou a luz dia e as trevas noite, ali já era o que Deus faria com os homens. Ele separaria os frutos bons dos frutos maus, o joio do trigo. Quando Deus separava a luz das trevas. Entendeu? Isso é antes do sol e da lua ser criado, porque essa separação foi da sua própria luz. E depois, no 4º dia, Deus cria o sol e a lua para presidirem sobre essas questões, né? A lua fala da antiga aliança e também do corpo terrestre do homem. O sol fala da nova aliança e do corpo glorificado. Aonde que nós entendemos isso? Na nossa Bíblia.
Por isso que as pessoas leem ou ouvem e não entendem o que Enoque está querendo dizer. Mas aqui está confirmando grandes revelações. Aliás, dando luz para a gente, né? Ou você entende lá por Gênesis, ou você entende por aqui. Paulo usa essas parábolas nas suas cartas, quando ele fala que nós somos dia e não noite, nós somos da luz e não das trevas. João revela isso de maneira excelente no primeiro capítulo do seu evangelho. Ele está interpretando Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Então Deus disse, haja luz, e houve luz. Aí Deus separou a luz das trevas. João está interpretando isso lá na sua carta. No princípio era o verbo. Fala de uma luta entre a luz e as trevas, e que as trevas não prevaleceram. E até mostra que a luz era a vida dos homens, ou seja, os homens estariam mortos em ofensas e pecados, até que Deus falaria, haja luz, ou seja, haja o meu filho sobre a terra. Tremendo, né? Tudo isso está sendo falado só aqui no verso 11. Compreenderam? Então, já lemos 2 textos em que o sol e a lua, eles louvam a Deus e eles agradecem a Deus. Eles têm gratidão ao Senhor. E que Deus fez um juramento com eles, que eles permaneceriam para todo sempre, até mesmo no milênio, e dentro da eternidade haverá sol e lua. Só que aí, no milênio, Deus já vai elevar a glória do sol e da lua. Em Isaías, eu não separei o texto aqui, mas você pode buscar, diz que a luz da lua será como a luz do sol, e a luz do sol 7 vezes mais. Já no milênio, ou seja, a terra realmente vai sofrer uma transformação, assim como os santos sofrerão uma transformação, e isso afetará toda a criação de Deus, de maneira que nenhum animal matará outro animal e nem algum homem, e nem homem matará outro homem e nenhum animal. Se fizer, porque ainda haverá pecado, será punido imediatamente, e será em um número bem menor. Só voltará a acontecer essas destruições depois do milênio, porque Satanás será solto por pouco tempo e ele vai seduzir a terra toda. Certo? Então, olha só o que Deus está fazendo. Haverá noite no milênio? Haverá noite, só que a noite do milênio não é como a noite do nosso tempo agora. Porque a noite do nosso tempo é trevas. A noite do milênio já não é trevas, porque a luz da lua será como a luz do sol. Só que a luz do sol 7 vezes mais. Entendeu? Será mais escuro em comparação com a luz do sol 7 vezes mais, que não queimarão os homens. Tudo isso é palavra de Deus. E é isso, você está tendo conhecimento cétuplo de toda a criação de Deus. Você parar para imaginar isso é lindo demais. Tenta colocar um fone, uma música de fundo e pensar nisso. Você não vai ver a sua filha, o seu filhinho em casa com uma luz no teto, brincando com ursinhos de pelúcia. Era assim antigamente, né? Hoje em dia está todo mundo no celular, no Instagram, sendo contaminado. Mas você não vai ver isso. Você vai contemplar, você não, mas os que estiverem no milênio, irão contemplar os seus filhos e filhas nas estradas, sendo iluminado pela luz da lua, que será como a luz do sol, brincando não com bichinhos de pelúcia, mas com um leão de verdade, com animais de verdade. Esses animais enormes que, se ficarem com fome, engolem o homem. Não acontecerá no milênio. Nem a serpente, que é uma figura do diabo, nem ela será má. Ela terá a santidade, tipo assim, vou dizer, a santidade do Senhor estarão nos animais. Nem a serpente fará mal algum, diz Isaías capítulo 11. Então, olha que coisa linda. E isso é no milênio, não é ainda na eternidade. Porque no milênio ainda haverá mortes de animais, para um propósito que será executado no templo de Ezequiel. Mas depois disso, Deus vai cumprir o que sempre esteve no coração do Senhor. Aí a parte mortal será removida, aniquilada para sempre no grande trono branco, depois dos 1000 anos. Aí nenhum animal mais perecerá na presença do Senhor. Nós temos mais alguns textos para ler, mas presta atenção nessa parábola que eu vou falar para vocês. Pensa em uma pedra, em qualquer animal que você quiser. Vamos pôr um leão,
Vamos pensar numa árvore também. Uma pedra, uma árvore e um animal. E vamos pensar na consciência. Qual é a diferença da pedra para a árvore, por exemplo? Você poderia falar as diferenças? Porque não existe só uma diferença. Existem várias diferenças. A principal, a palavra-chave é vida. A segunda palavra-chave é consciência. Uma pedra não tem vida. Uma pedra não tem consciência. Uma árvore tem vida. Se você tratar mal uma árvore ou uma planta, ela morre. E a árvore, ela não somente tem vida, mas ela produz vida. Ela produz alimentos, ela produz oxigênio. Então a árvore tem vida, a pedra não. Entendeu? Agora, vocês já sabem disso. Qual é a diferença então de uma árvore e de um leão? As diferenças, né? Porque tem várias. Vida. Vida já não é tanto, né? Porque os dois têm vida. Agora a palavra-chave é não mais a vida, e sim a consciência. Uma árvore não tem consciência. Ela está plantada, foi plantada por alguém, tem que ser cuidada, assim como plantas, como uma horta para produzir frutos. Tem vida ali, já tem vida e tem morte, mas não tem consciência. Agora, os animais têm consciência. E a árvore fica parada, os animais são móveis, eles têm mobilidade. Entenderam a diferença? E um animal tem consciência. Um cachorro fica triste, fica alegre. A árvore, ela pode demonstrar sua tristeza também através dela morrer e ela produzir vida. Então, a consciência, vamos dizer assim, se você comparar no seco a consciência de uma árvore e de um animal, você vai dizer que a árvore não tem consciência, né? Porque a árvore não é como um bichinho. Então você vai dizer, a árvore não tem consciência. Mas na verdade, ela tem. É diferente, é um grau diferente, mas ela tem. A árvore, ela fica triste e morre. Ou ela fica alegre e produz vida. É uma certa consciência. Entendeu? Muitas parábolas do Senhor, no livro de Joel, Isaías, vários profetas onde Deus fala da alegria da criação dele, das plantações, dos montes se alegrando, não são apenas parábolas. Você imaginava que era apenas parábolas, mas não é. Deus não usa apenas árvores para falar de homem como se fosse apenas parábolas. Você vai entender que as árvores, elas têm um valor imenso para o Senhor. E os homens matam as árvores para construírem esse mundo. Eles matam a natureza. Nunca foi vontade do Senhor isso. Esse mundo é uma matança. Como eu disse, é difícil falar isso daí, mas presta atenção. As árvores se alegram, as árvores geram vida, e você vê isso com muito mais poder dentro do livro de Enoque. O livro de Enoque fala sobre a árvore da vida, sobre a árvore do conhecimento do mal, e hoje eu sei qual era o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Fala de cheiro das árvores. Enoque mesmo ficou maravilhado com as árvores, com todas que ele viu, mas uma foi o destaque para ele, e não foi nem a árvore da vida, foi a árvore que Deus prometeu dar para os seus santos. A árvore da vida, é claro, também teve o seu destaque ali, é uma figura da vida eterna de Cristo, mas essa outra árvore é figura da vitória de Cristo. Por isso que ele se maravilhou. É uma coisa muito linda, irmãos. Aqui em cima tem uma árvore enorme. Ela vai lá de baixo, pega até o 3º andar, e essa árvore, ela exala um cheiro. Mas é um cheiro tão gostoso, irmãos, eu não sei explicar isso. Você se sente bem na hora que ela exala esse cheiro. E olha só, ao redor tem fiação, poste, casa, prédio, toda a tecnologia. Imagine num paraíso. E olha essa árvore, mal cuidada. Imagine as árvores que Enoque viu. É a coisa mais linda. Então, tem uma certa consciência assim. Agora, a consciência de um animal, ela é mais... Embora os animais eles não gerem vida, os animais eles trabalham a favor do homem também. O homem e o animal têm que trabalhar junto para a glória de Deus. Você vê isso ilustrado no rosto dos querubins e serafins, chamados de seres viventes. Quando Deus fez os animais aqui na terra, no 5º dia saírem das águas e no 6º da terra, ele chamou de seres viventes.
o mesmo nome dos querubins e serafins, que ambos os grupos são chamados de seres viventes. Mas Deus não soprou nos animais o seu espírito, o fôlego. E Deus falou para a terra produzir, para as águas produzirem. Ele não soprou, ele não colocou a imagem e semelhança nesses seres. Mas o homem que ele fez do pó da terra, ele formou com as suas mãos e soprou a sua inteligência, a sua vida no homem. Por isso que mesmo que o homem peque, o espírito dele se comunica com o espírito do homem ainda estando apagado. Porque a parte do homem ter vida não é só sangue, ossos, células, veias, não é só isso. É uma parte da vida de Deus que está no homem. Mas como o homem pecou, a luz dele apagou. E Deus pode reacendê-lo novamente. Enfim, Deus criou o homem de uma maneira sobre todas essas criações. Mas as criações têm consciência. Toda a criação de Deus tem consciência. E aí você começa a pensar melhor nessas coisas quando você olha para os textos onde o sol e a lua estão louvando a Deus. Eles se comprometeram com o Senhor. Tem que ter consciência para isso. Se comprometer é Deus falar assim, ó, eu vou estabelecer vocês para todo sempre. Vocês vão trabalhar para a minha criação e a minha criação vai render graças a mim. E vocês têm umas leis para cumprir. Eles se comprometeram com isso, é ato de consciência. Ou seja, o sol e a lua, eles têm consciência. Agora, por que eles têm consciência? Porque Deus deu essa consciência limitada para eles. O sol e a lua é infinitamente maior que o homem. Só que o homem é maior que o sol e a lua. Nós não trabalhamos para o sol e a lua. O sol e a lua que trabalham para nós. Para nós rendemos graças ao Senhor. Toda a criação tem que trabalhar juntamente para render graças ao Senhor. Assim é com os animais. Cada animal tem a sua função. Olha só a diversidade da glória de Deus, do trabalhar de Deus já na sua criação. Vocês conseguem ver a multiforme sabedoria de Deus na criação? Aliás, tem salmos e provérbios falando isso que eu estou dizendo. O cavalo é um animal de guerra. O homem usa o cavalo para guerra, sempre usou. Sempre foi o carro do homem, até entrar a era da energia, tecnologia, inteligência artificial, para o mundo ser alterado. Mas o carro do homem sempre foi o cavalo, e no milênio será o cavalo. O boi é usado para plantação, cordeiros para outras coisas, o leão para outra função. Até a galinha tem serventia para nós. A galinha é a criação de Deus, não foi o homem que criou uma galinha no laboratório. Olha o tanto de vida que a galinha gera. Vaca também, todo animal, todos os animais têm que trabalhar junto com o homem para dar graças a Deus. Só que cada um com a sua consciência. Tem animais que foram preparados para a morte, para louvarem a Deus com a sua morte. Tem animais que foram preparados para isso e eles não têm vida eterna. No milênio, ainda não, mas na eternidade terão vida eterna. É lá que se originou primeiramente a ideia. Você sabe que tem querubins com rosto de leão, de águia, de novilho e de homem. Esses 4. Tá vendo? Já. O homem e o animal trabalhando junto para a glória de Deus. Só que lá no céu está mesclado. Em um só corpo você tem um querubim com o rosto, com 4 faces de animais. E as mãos são de homem, os pés são de homens. Mas eles têm asas. Eles têm olhos por dentro e por fora. Não é? Olha só que assustador isso. Mas é uma criação santa do Senhor. E aí, aqui na terra, ele desfragmentou. Ele colocou homens e animais, cada um com a sua consciência. Entendeu o que é consciência? Então, voltando no que eu quis falar para vocês, a pedra ela não tem consciência nenhuma. Uma construção, paredes, não tem consciência de nada. Já a árvore, as plantações, têm vida e tem uma certa consciência sim. Porque se você tratar mal, elas murcham, elas entristecem. Elas não geram vida. Se tratar bem, elas geram vida. O ar muda. É uma certa consciência. Só que não é como a consciência dos animais.
Os animais têm uma consciência superior ao das árvores. E eles trabalham junto com os homens para agradecer a Deus, a favor de Deus. Entendeu? Os animais não geram frutos como as árvores, mas eles geram outros tipos de trabalho junto com o homem para louvarem a Deus. Mas o animal, ele não tem consciência que tem consciência. Ele tem consciência, mas ele não sabe disso. Ele não tem essa inteligência. Agora o homem, ele tem consciência que tem consciência e ele é superior a toda essa criação e ele tem que cuidar de todo esse jardim para louvarem a Deus. Entenderam? Então, o sol e a lua têm consciência e eles se comprometeram um dia com o Senhor. E no livro de Enoque, lá já no capítulo 1, fala disso. Está repreendendo o homem, repreendendo Satanás, repreendendo o anticristo, usando o sol e a lua, dizendo que eles se comprometerem em um juramento com Deus e eles não transgridem a sua lei. Aí fala, ao passo que tu, que não pode andar sobre a terra porque o sol te queima, você transgride os mandamentos de Deus todo dia, pelo que não és eterno, não és divino. Aí está repreendendo todos os ímpios, mandando um recado para o diabo e para o anticristo. Como eu sei disso? Leia contexto. E aí você continua lendo Enoque, Deus vai falar muito mais coisas sobre o sol e sobre a lua. Agora vamos ver se o salmista tinha noção disso. Eu escolhi um salmo para a gente ler. Você já conhece, é o Salmo 148, você vai lembrar enquanto eu estiver lendo, mas você nunca mais vai ler esse salmo da mesma maneira. E quando você estiver em algum lugar e alguém ler esse salmo, você nunca vai se esquecer do que você está ouvindo agora. Olha só. Aleluia! Louvai ao Senhor do alto dos céus. Louvai-o nas alturas. Louvai-o todos os seus anjos. Até aqui tudo bem. Anjos têm consciência. Que têm consciência. São elevados e etc. Louvai todas as suas legiões celestes. Tudo certo. Louvai o sol e a lua. Como? Eles não têm consciência. Aspas. É uma parábola. Tá, é uma parábola sem instrução nenhuma. Porque isso jamais poderia acontecer se você não souber de onde que o salmista está tirando essas instruções. E como que isso acontece na prática. Então louvai o sol e a lua. Louvai todas as estrelas luzentes. Até as estrelas tem consciência e tem nome. E grande a revelação que está nas estrelas do céu. Fora tudo aquilo que você já conhece. Eu vou continuar esse vídeo em outro dia, falando da consciência na parte das estrelas. Hoje nós estamos falando do sol e da lua. E não tudo. Louvai os céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Então, tudo isso vai louvar a Deus, porque cada uma dessas criações tem a sua consciência. Louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados, e estabeleceu para todo sempre, fixou-lhes uma ordem que não passará. Louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismos, todos os abismos, fogo e saraiva, neve, vapor, ventos, procelosos, que lhe executam a palavra. Esse verso 8 é exatamente o que está no livro de Enoque. Montes e todos os seus outeiros, árvores frutíferas e todos os seus cedros, feras e gados, répteis e voláteis, reis da terra e todos os seus povos, príncipes e todos os juízes da terra. Rapazes e donzelas, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso. E sua majestade é acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia. Quem é o povo que lhe é chegado? Os filhos de Israel. Está falando da igreja. E aqui está falando, está explicando tudo. Era só você entender que essa criação, todos esses seres, têm a sua consciência. O sol não é algo morto que fica obedecendo uma lei de Deus. Como? Será que tem um anjo empurrando o sol? Não, não é assim. Então o sol tem a sua consciência para ele exercer o seu trabalho. Senão teria que um anjo ficar segurando o sol. Tem portas, tem 12 portas para o sol. E para a lua também. 6 de um lado, 6 do outro. E é por esses portões que eles caminham.
Ou seja, o Sol não fica parado e o universo girando ao torno desse Deus. Não é assim. O Sol faz a sua movimentação sobre a Terra, com a sua consciência de que eles, o Sol e a Lua, devem trabalhar juntos. O Sol é o rei, a Lua é a rainha. E eles saem um após o outro e eles nunca param. Quando que eles vão descansar? Eles não descansam. O descanso deles é louvarem a Deus. Ou seja, eles têm consciência de agradecimento. Olha que criação linda. Olha que maneira linda de se olhar para a criação. Você não está recebendo o conhecimento cétuplo da criação de Deus? Aí vocês vão encontrar, para resumir o vídeo, Jonas 1, verso 17, vai aparecer aí na tela. Jonas 1, verso 17, Jonas 2, do 1 ao 3, e o verso 10, Deus falando com o peixe, para ele pegar Jonas e para ele cuspir Jonas. Como é que um peixe vai obedecer a Deus? É um peixe enorme, porque Jonas ficou preso no ventre desse peixe por 3 dias. Irmãos, Deus fala com os animais. Em 2 Reis 2, verso 23 e 24, você vai ver que quando estavam tirando sarro do profeta, vão vir 2 ursas e matar 43 homens. Quem que mandou essa ursa matar esses zombadores do profeta, chamando ele de careca? Vocês vão ver em Isaías 11, do verso 6 ao 10, junto com Oséias 2, a partir do verso 18, Deus fazendo uma nova aliança com a sua criação. E essa nova aliança, você tem que entender. Deus está falando que Ele está fazendo aliança com as bestas feras da terra, com os animais. Ele está tirando a guerra da terra. Nenhum animal vai matar o outro mais. Isso é muito bonito. E nenhum animal vai se levantar contra o homem. Agora, quer dizer que eles não vão morrer mais? Vão. Eles não vão ter vida eterna ainda, mas terão. Aí você vai ver Deus restaurando a aliança com os animais. Sim, Deus fez aliança com os animais, com os filhos de Noé, que faria toda essa população que nós vemos hoje, e com os animais que existem até hoje. Deus fez aliança com eles. Só que ali, nessa aliança, Deus permitiu que os filhos dos homens matassem os animais, e eles poderiam comer os animais. Não era assim antes. Nenhum homem poderia comer carne de animal. Depois de Noé, pode. Não seria mais pecado. Antes seria. Por isso que os gigantes que começaram a se levantar contra as aves, contra os animais, para comer e até querer comer os homens, porque nada poderia cessar a fome daqueles gigantes, foi considerado grande pecado pelo Senhor. Então Deus fez uma aliança com Noé e com seus filhos, em Gênesis 9, e vai renovar essa aliança quando Jesus voltar. Entendeu? A glória vai aumentar. E depois, quando o Pai vier, vai ter uma nova aliança, onde não terá mais morte, mas ainda terão os animais. Será uma coisa muito linda. Eu chego até a pensar se alguns dos animais não falarão, não entenderão palavras. Eu chego até a pensar nisso. Mas isso é apenas uma teoria, eu não tenho textos para apresentar. Se Deus está castigando a serpente, presta atenção, irmãos. Ele não está castigando só o diabo na sentença que ele está dando. Assim como ele não castigou só Adão e Eva. Ele castigou toda a humanidade. Mas quando ele deu um castigo para a serpente, é claro que ele está falando que o filho da mulher, o descendente da mulher, vai esmagar a cabeça da serpente, vai ter inimizade entre as descendências. É claro que esse ponto é espiritual, óbvio. Mas será que não tinha repreensão para o animal literal? Você vê uma serpente voando ou andando hoje? Você não vê. Então Deus castigou realmente um animal literal. É o único animal que recebeu um castigo de Deus. O único, a serpente. Por isso que ela foi usada como símbolo de maldição. E é uma maldição. Quem é que quer ter uma serpente em casa? Ou que quer brincar com uma serpente? Não será assim no milênio. Entendeu? A serpente era o animal mais astuto, de mais consciência. E ela não se rastejava. Ou ela andava, ou ela até voava. Mas como a gente vê que ela é um animal da terra e não do céu, ela não saiu das águas, então eu acredito que ela andava. Mas Deus castigou ela. Compreenderam? Isso que o Senhor está querendo transmitir para a gente. Ou seja,
animais têm consciências muito mais elevadas do que você imagina. Para vocês entenderem que Gênesis não é só espiritual e nem só literal. A palavra está nos mostrando isso. Se vocês compreenderam tudo que eu estou falando, vocês, quando olharem para o sol, para a lua, para toda a criação, pensa nisso. Tudo isso tem uma consciência do Senhor e que vai ser restaurada no milênio. É uma coisa muito linda. Você não vai olhar só o pôr do sol e o nascer do sol e apenas ver a beleza que eles refletem sobre a terra, porque é tudo muito bonito quando o sol está se pondo e nascendo, né? O ângulo que ele está, ele emite luz sobre a criação e contorna as coisas, fica uma imagem bonita. Você não vai olhar apenas isso, você vai ver que eles estão obedecendo leis do Senhor, leis que eles têm que obedecer conscientemente, e eles louvam a Deus. Aí você volta, vai ler Enoque 1 e Enoque 2 agora, escuta, hoje mesmo na sua casa, Enoque 1 e Enoque 2, e percebam como Deus está usando o sol e a lua como testemunhas fiéis contra Satanás, os seus anjos, contra os ímpios e contra o anticristo. Lá em Enoque 1 e Enoque 2. Olha que coisa linda. Por isso que mesmo na eternidade, ainda vão existir sol e lua, com a glória maior, mais elevada, e como recompensa deles sempre terem obedecido a Deus e nunca transgredido a sua lei. E Deus vai chegar um momento que ele vai ter que ferir o sol e a lua, mas para castigar os homens, entendeu? Porque o sol tem a sua glória, ele está acostumado com aquela glória, a lua também, e quando Deus diminui isso deles é como uma ferida, para castigar os homens. Mas isso acontece até com os filhos de Deus. Quando Deus quer castigar uma nação, os filhos de Deus que estão nessa nação sofrem as consequências do castigo. Muitos sofrem. Paulo fala em Romanos 8 que toda a criação geme. Assim como nós, ele fala, nós, as primícias da criação de Deus, também gememos. Mas toda a criação geme. Mas não é porque nós somos as primícias que nós não gememos. Nós também gememos. Até que seja restaurado a glória dos filhos de Deus. Da onde Paulo está tirando todas essas coisas, irmãos? De Enoque e dos profetas. Não é lindo isso? O que está acontecendo na sua mente agora? O nível de conhecimento de toda a criação de Deus está aumentando e vai aumentando até chegar no ponto cétuplo. E aí, quando chegar nesse ponto, pode ter certeza, as testemunhas estarão na terra já falando grandes, profetizando e falando grandes coisas, desmentindo todas as obras do diabo. Porque quando nós conhecemos as obras das mãos do Senhor, nós santificamos o nome do Senhor. Está escrito em Isaías: quando eles virem as obras das minhas mãos, santificarão o meu nome. E se nós olharmos para as obras das mãos de Deus, tendo conhecimento cétuplo, também vamos santificar o nome do Senhor de maneira cétupla. Compreenderam? Não é muito bonito isso? Então eu queria que vocês deixassem os seus comentários para eu ler. Com certeza vocês vão ficar muito felizes de escutarem Enoque agora e terem esses pontos desbloqueados, porque vai dar gosto de ouvir. E não só Enoque, olha só para o Salmo 148. Meditem nisso, deixem os comentários e vamos continuar crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, tá bom? Então é isso daí, fiquem todos na paz, Deus abençoe.